Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelos irmãos Ney, com a prece inicial, com a nossa irmã Elisete, com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e por mim, Cris, com as reflexões do mesmo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e frutificação das aves, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos e os nossos melhores sentimentos até Deus. Senhor Jesus, nesse momento em que mais uma vez nos reunimos para o estudo da Boa Nova, vimos pedir ao Teu coração generoso a paz que necessitamos nesse momento. Possam as Tuas vibrações nos alcançar e nos suavizar, amparando assim as nossas mentes para que o tema do capítulo 155, entre os cristãos, alcance os nossos corações, assim que possamos em Teu nome, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por iniciado mais uma reunião do Evangelho no Lar. Que assim seja. Amém. Vamos iniciar a leitura do capítulo 155 do livro Caminho, Verdade e Vida, dado por Emmanuel. Entre os cristãos. Mas entre vós não será assim, Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 43. Desde que as eras mais remotas trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica quando a enfermidade lhes invadia a casa. As multidões edificavam templos em surgindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas através dos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio e a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que, entre os seus discípulos, o princípio de fé jamais será o da conquista fácil, de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus. Através das horas calmas ou tempestuosas da vida. A maior lição do mestre e dos mestres é a de que, ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constituindo-nos obrigação primária, entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos.
minha reflexão, né, desse texto, eu vejo assim, ó, a gente está sempre em busca de bênçãos, de desejos, sonhos. Então, o que a gente faz? Faz promessas quando a gente está com alguém doente, a gente faz uma promessa para o pai, pedindo a saúde. Um emprego, tu tá desempregado, desesperado, então você faz promessas, você acende uma vela, faz novenas. São sacrifícios e oferendas. Mas Jesus nos deu vários exemplos da misericórdia de Deus na nossa vida. Nós estamos no caminho da evolução, estamos em transformação, e o que devemos é nos espelhar nos ensinamentos do Mestre. Se observarmos nossa caminhada, podemos ver que buscamos principalmente a religião, as doutrinas, quando estamos passando por alguma dor, alguma dificuldade. E, na verdade, o que a gente deve é aceitar e seguir o caminho da construção da nossa vida. Nossa jornada aqui é para aprendermos a caminhar juntos com nossos irmãos e assim dando exemplo para que outras pessoas também possam evoluir, buscando referência na vivência do Cristo. Devemos valorizar tudo que temos, tudo que acontece, de bom e de ruim também, e tirar as lições que o Mestre veio nos ensinar. A gente precisa buscar Deus a todo momento da nossa vida, tanto nas tristezas quanto nas alegrias, porque tudo é oportunidade para nos transformar todos os dias, em todas as áreas de nossa vida. E não podemos esquecer que mesmo que caímos no erro, nós temos a oportunidade de mudar, de consertar o erro, todos os dias, em cada manhã. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, confiemos e sejamos sempre gratos. A gratidão sempre tem que estar em primeiro lugar, agradecer a Deus sempre, sobre todas as coisas. Continuando a nossa reflexão, Jesus, ele nos ensinou a submetermos à vontade de Deus na sua oração dominical, como segue, que está lá em Mateus 6,10. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E Allan Kardec ampliou essa rogativa assim: se a submissão é um dever do filho para com o pai, é do inferior para com o seu superior. Qual maior não deve ser a da criatura que somos nós para com o seu Criador, que é Deus? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter a elas é sem reclamação, sem lamúria. Porque as leis de Deus, ou as leis naturais, nós temos que estar observando e aprendendo e aplicando, que é para o nosso próprio bem, para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento espiritual. O homem vai ter que submeter a elas. E quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria, que sem Deus nós não somos nada, fará então a tua vontade na terra como no céu. Essa não é só uma ampliação, mas uma síntese da compreensão dos ensinos dos Espíritos quanto à grandeza e à sabedoria de Deus, que tão bem o Mestre Jesus nos revelou, nos ensinou, e estamos trabalhando nisso há 2000 e tantos anos, e às vezes a gente não
segue, não internaliza, não compreende. Porque nós temos que fazer essas programações em nossas vidas e devemos ter e fazer. Entretanto, como cristão, como Emmanuel nos esclarece sobre a necessidade de colocarmos em Deus o ultimato, porque Deus é amoroso, Deus nos concede tudo, tudo. Então, Ele sabe o que é melhor para todos nós. Não devemos, então, ficar prometendo fazer isso ou aquilo, como para obtermos uma bênção de Deus. Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe de tudo sobre nós. Então não há necessidade disso. Então sejamos gratos quando algo de bom nos acontecer. E nós, às vezes, nos esquecemos o que nós não podemos fazer. Deus faz por nós e nós não agradecemos. Também quando acontecer as coisas que não for tão bom para a gente tem que agradecer a Deus, porque serve de aprendizado. Temos virtudes a se desenvolver, todos nós temos. Como a humildade, a paciência, a fé, a resignação, a perseverança e a misericórdia. Muito dessas virtudes nós vamos aprendendo no dia a dia, no seio familiar. Nós vamos ter compreensão dos ensinamentos, dos nossos estudos, porque cada um tem sua finalidade. Deus sabe aonde a gente deve evoluir mais ou menos, que nada que acontece conosco é por acaso. Tudo está dentro das leis de Deus, das leis naturais. Então, que sejamos otimistas, mesmo no dissabor, nas dores, pois com certeza de coisas pior nós já fomos livrados, sim. De muitos males nós já fomos livrados e às vezes nos passa despercebido tudo isso e nós temos que vibrar e dizer: o melhor está por vir. E a nossa felicidade espiritual, a essa felicidade de quem cumpriu os seus deveres, de quem quitou tudo com as leis divinas e se aproximou-se mais do reino de Deus, sintonizando com as mensagens do Cristo, em última análise, com o Pai, que é Deus, é amoroso com todos nós, misericordioso, e Ele nos atende em todas as nossas circunstâncias. E que Deus nos ilumine e que seja feita a sua vontade em nossas vidas. Gratidão. O texto de Emmanuel nos diz que possamos constituir-nos na obrigação primária, entregar-nos humildes ao sábio imperativo da providência. Então, muitas situações na nossa vida vêm para testar a nossa fé. Se a nossa fé nos momentos mais difíceis é o alicerce de tudo. Porque não devemos somente lembrar de Deus nos momentos de alegria, como diz o texto, também bem como explanou a nossa irmã Elisete. Nos momentos mais difíceis, muitas vezes nos revoltamos, temos a incompreensão de tudo o que acontece. E Jesus, diante dos desafios, durante a sua jornada na Terra, orava e confiava. Então, precisamos observar a situação, ter a confiança no Criador, pois estamos sempre amparados. Na maioria das vezes não compreendemos o porquê de tal situação, mas que estejamos confiantes nos momentos mais difíceis. Estando confiantes, estaremos mais aptos e receptivos à orientação espiritual, que vem através de uma pessoa, uma mensagem, de alguma forma chegará até nós, porque estamos sempre sendo auxiliados pela divindade. Precisamos refletir do aprendizado e o que podemos observar os acontecimentos e tirar algum aprendizado e o que nós podemos melhorar. No Evangelho segundo o Espiritismo,
No capítulo 5, o Espírito Lacordaire diz: bem-aventurados os aflitos. Pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão, e contemplam a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Então, essa mensagem precisamos refletir, aceitar os desígnios de Deus, e lembrando que aceitar não é se entregar, não é se acomodar e deixarmos de cumprir com nossa obrigação de cristãos. Precisamos fazer tudo aquilo que nos cabe diante dos ensinamentos do Evangelho. Precisamos aceitar as oportunidades com humildade e resignação. Jesus trouxe os seus ensinamentos para que sejamos serenos diante de qualquer momento, então que seguimos os seus ensinamentos. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo ultimamente por alguns instantes. Levemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual de Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao nosso Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente os integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem nossas águas, os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais, espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, agradecemos mais uma vez ao nosso Mestre Jesus, nosso Deus Pai e a espiritualidade aqui presente, pela oportunidade de aprendizado. Agradecemos as boas energias, que essa luz nos ajude a conquistar todos os valores morais, de acordo com o ensinamento de Jesus, que possamos melhorar a cada dia e que possamos fortalecer a nossa fé, não só na alegria, mas nos momentos de aflição. Sendo assim, pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo de hoje. Que assim seja.